Mas, por exemplo, como identificar assim? Porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente e você fala, nossa, esse exame é dessa pessoa, vocês se surpreendem muito às vezes com isso. Um cara que clinicamente parece que não tá legal, mas o exame dele tá ótimo. Isso é o comum, na verdade. É o Bruno. comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico na ortopedia imagem diagnóstico. O paciente ele tem uma dor no ombro, você pede um exame de imagem, vem lá uma bursite. Mas se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo. Uhum. Né? Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões. Né? Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões. Né? E não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade e qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. Né? E aí a gente traz para esse momento presente e você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de dois caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Né? Se você pegar o Yuval Harari, pegar o Sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter, é que se o ser humano não tivesse saído, né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor, e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro, que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, que ele cita duas coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são duas coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então a beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a a minha... sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM e que eu mostrava pros caras por quê. É sempre assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as que coisas falei. que ele fala que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. Virei É a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. você- É a hora que a gente só Virei assina a a avó cabeça, do né? cara. Sacanagem, avó. Eu falo isso, por quê? E por que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como sucesso, né?